no dia 15 de outubro é celebrado o Dia Internacional da Mulher Rural, data criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1995, com o objetivo de destacar seu papel fundamental nos sistemas de alimentação de todo o planeta, não diferente no Brasil. Então, tudo bem. Senhor presidente, nós, em nome da Federação Pessoal Rede, nós queremos também dar o nosso voto favorável. É algo muito importante, porque talvez as pessoas não consigam entender qual o papel de uma mulher na área rural. Se em todos os lugares já é extremamente difícil, porque as mulheres vivenciam o trabalho repetitivo, exaustivo, não remunerado e não reconhecido socialmente como trabalho. Eu não sou filha de uma grande produtora rural, eu sou filha de uma mãe simples que passou a sua infância, infelizmente, numa roça, em situações extremamente dramáticas e difíceis. Estou entre aquelas que também na infância vivenciaram esses dias de dor e sofrimento. Obrigado, deputada. Missão para orientar, deputado Kim. Presidente, Pois não, deputada, para concluir. Presidente, 30 segundinhos só, Pois não, 30 deputada. segundos. Eu queria apenas, ao parabenizar a autora e a relatora, dizer que nós da Federação Pessoal Rede votamos favorável, entendemos que é muito importante, é uma forma também de elogiar as grandes mulheres que estão no campo, muitas vezes em situação de muita dor e sofrimento, especialmente na agricultura familiar, na pequena produção ou como trabalhadoras no campo. Então é para parabenizar as mulheres que são parte dessa vivência, às vezes dolorosa e dramática, mas muito importante. Obrigado, deputada Luísa Helena. Para orientar, missão, deputado Kim. Presidente, só quero registrar o voto contra da missão, porque hoje nós mobilizamos deputados para pagar passagem aérea, para vir para a Câmara dos Deputados, para votar uns 3, 4 dias disso e dias daquilo. É óbvio e evidente que aqui a gente está votando o Dia Nacional da Mulher Rural. É evidente que a gente precisa valorizar, só que com políticas públicas concretas, não com homenagens vazias. E se for fazer essas homenagens, que seja feita a aprovação pelas comissões, não aprovar um requerimento de urgência, levar para o plenário. Quero registrar o voto contrário em razão disso, presidente. Obrigado. Em votação, a redação final. Que ele, pela aprovação, permaneça como se acha. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Orientado, deputada Luísa Helena. Senhor presidente, eu sou contra a retirada por uma questão muito simples. Primeiro, porque qualquer pessoa que acompanha vê que são justamente os torcedores que às vezes um influencia vários outros para fazer isso. Nós não podemos aceitar, olha, quanto mais punição, menos possibilidade de fazer. É uma tristeza a gente dizer isso, porque nós vamos fazer o quê? Ah, tá, cometeu o crime de pedofilia, a avó vai matar quem fez. Ah, cometeu feminicídio, o pai vai matar quem fez. Falou palavras duras em relação ao racismo, vamos quebrar os dentes de quem fez. Então, senhor presidente, a gente já vive numa sociedade maldita onde existe uma hierarquia perversa entre brancos, pretos, ricos, pobres, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais. Então, se não quer implementar a dureza da violência, tem que fazer a punição. Infelizmente, quanto mais dura, melhor. Maioria e governo, deputado Helder Salomão. Sim ao texto, presidente. Sim ao texto. É porque nós estamos falando de uma situação que tem se repetido no Brasil e no mundo com muita frequência. Prática de racismo entre jogadores, entre torcida e jogadores. É pedagógico que os times punam ou orientem as suas torcidas a não praticar racismo. Nós não podemos continuar convivendo com práticas racistas no Brasil e no mundo. Jogadores brasileiros como Vinícius Júnior, frequentemente atacado pela torcida e até pelos próprios colegas. Presidente, a gente está votando a favor da lei, já votamos a favor da lei, a gente está destacando, o Novo está destacando um único ponto, né, que é basicamente a lei, ela já é
vaga, porque ela fala que o clube vai ser punido por atos racistas de torcedores. Quantos? 1 basta? 2 bastam? Assim, é muito desproporcional. Mas eu gostei de escutar a deputada Heloísa Helena, quando ela disse que quanto mais dura a punição, menor a possibilidade de acontecer aquela conduta. Espero que a partir de agora a gente veja a Federação PSOL Rede votando a favor de todos os aumentos de pena que a gente apresentar aqui nesse plenário, porque na semana passada votaram contra o aumento de pena que eu apresentei. Então eu vou levar isso como mote, vou emoldurar essa frase, deputada Heloísa, e pendurar no meu gabinete. Quanto mais dura a punição, menor a possibilidade da conduta. A gente orienta não para punir os racistas pelo racismo e não quem não tem culpa daquilo. Sim, 295, não 120. Mantido o texto. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Discussão em turno único do projeto de lei 3.675 de 2025, que institui o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores de Via Terrestre, pendente de pareceres. Presidente, a gente está votando mais um dia aqui. Agora é o Dia Nacional do Concessionário de Veículos Automotores de Via Terrestre. Mais uma vez eu quero insistir. Qual é o sentido da gente trazer para o plenário 513 deputados? Podem aprovar o dia que quiserem, assim, mas assim, deixa para aprovar em comissão, em caráter terminativo. O plenário foi feito para deliberar sobre as matérias mais importantes, mais críticas para o país. Requerimento de urgência foi inventado para questões de urgência. E a gente está votando mais um, daqui a pouco não vai sobrar dia. Aliás, eu acho que nem sobra mais dia. Acho que essa Câmara já aprovou 3 ou 4 categorias ou comemorações no mesmo dia. E a gente continua aprovando dia aqui, em vez de efetivamente aprovar projetos que vão ajudar. Aqui, querem valorizar o concessionário de veículo automotor de via terrestre? Pois aprovem projetos que valorizem ele de fato. E não um dia. Esse dia o cara não vai nem lembrar. Vai ser um post no Instagram que vai passar esquecido. Então, presidente, missão orienta não. Em votação, a redação final. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Então, agora os deputados vão votar esse projeto de lei 5.189 de 2019, que institui o dia 7 de maio como Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito. Deputado Kim Kataguiri. É o terceiro dia que a gente vota hoje. Dessa vez é o Dia Nacional em memória das vítimas do trânsito. E mais uma vez eu convoco esse plenário a trabalhar em prol das vítimas do trânsito, em vez de ficar votando dia disso e dia daquilo. A melhor coisa que a gente pode fazer em memória das vítimas do trânsito é a gente parar de extorquir o cidadão na hora de comprar o carro, que metade ele paga imposto, aí ele anda com o carro caindo aos pedaços porque o Estado saqueia ele na hora dele comprar um carro, depois saqueia no IPVA e aí ele sofre um acidente nas rodovias e nas estradas e nas ruas que estão absolutamente destruídas. Aí não tem preocupação com as vítimas de trânsito. Na hora de ter fiscalização em cima do que é obrigação do poder público de dar uma estrada, uma rodovia, uma rua decente, aí não tem memória para a vítima do trânsito. Na hora da gente punir com rigor o bêbado, o drogado, que de maneira negligente e criminosa entra na contramão, não sabe o que está fazendo, mata uma pessoa, destrói a vida dessa pessoa, de uma família, por gerações, aí é contra a aumento de pena. Aí não pode punir, porque é punitivismo, porque esse sujeito precisa progredir de regime, porque esse sujeito precisa ter saída temporária, porque esse sujeito precisa ter liberdade condicional, porque esse sujeito precisa ter garantida o direito de cumprir no regime semiaberto ou aberto. Então, assim, em vez da gente ficar discutindo dia disso e dia daquilo, vamos colocar o poder público para fiscalizar o próprio poder público? Porque hoje a maior fiscalização que eu vejo é em cima do trabalhador. É um monte de blitz que atrasa a vida de quem está trabalhando de maneira séria e muitas vezes funcionando para cobrar propina, para mandar para o pátio falando, olha, a gente mandaria para o pátio, mas a gente não manda se você acertar um negocinho aqui e depois que está no pátio fala, olha, para liberar um pouquinho mais barato, paga uma propininha aqui. Então, existe uma máfia de fiscalização que vai para cima do trabalhador e na hora do trabalhador ter o direito a ter uma estrada, uma rua, uma rodovia decente, aí não tem fiscalização nenhuma. Aí queriam inclusive, e ainda bem, graças ao nosso trabalho, está parado até agora na Comissão de Constituição e Justiça, queriam inclusive
colocar a vistoria obrigatória para carros com mais de 5 anos, impor mais um custo nas costas do trabalhador para o cara que tem um carro que tem mais de 5 anos. Mas a resposta do parlamento e de reunir o plenário, eu fico feliz de fazer o PT concordar comigo, do deputado Helder Salomão falar, olha, de fato tinha que passar por comissão, não vir para o plenário, porque não é uma matéria que tem impacto suficiente para isso. Obrigado, presidente. Deputado Kim Kataguiri. Presidente, Partido Missão vota não, mais uma vez ressaltando que, e uma coisa que eu me lembrei agora que eu acho curioso, parlamentares e partidos que fizeram discursos a favor desse dia em homenagem às vítimas de trânsito, quando eu apresentei uma emenda a um projeto relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, estabelecendo que quem atropela tem a obrigação, especialmente quem atropela de maneira negligente, com culpa, com dolo, tem a obrigação de pagar os custos da vítima, os custos médicos da vítima, se ela for atendida pelo SUS, ressarcir o SUS por causa daqueles custos, se posicionaram contrariamente. Então, uma medida efetiva para a gente punir mais o bêbado, o drogado, o negligente que atropela e que mata alguém, foram contra. Inclusive o próprio Ministério da Saúde colocou assessoria parlamentar para vir no plenário para dizer que era contra. Agora uma medida inefetiva e todo mundo faz discurso. Obrigado, deputado Kim. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Peço para que registre a orientação não do Partido Missão. Em votação, aprovado. Fica dispensada a redação final da matéria nos termos do artigo 195, parágrafo 2º, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A matéria vai à sanção. Só 12% das 6.200 obras de educação do governo Lula foram entregues. Eu quero que as pessoas se lembrem desse número e desse dado do próprio governo federal todas as vezes que escutarem um discurso de que o PT, de que o governo Lula é a favor da educação. 12% das obras, ou seja, 88% das obras da educação o governo Lula não entregou. E sabe quais são as mais atrasadas? As do PAC, as que o governo tanto anuncia que são o maior programa de aceleração de crescimento da história do país, que é o indutor da economia, que é a promoção do Estado como protagonista. Fracassado. Fracassado. Não é à toa que o desempenho do Brasil em absolutamente todas as matérias no PISA é medíocre. Não é à toa que, comparado com a maior parte dos países emergentes, a gente toma um cacete de todos eles, em leitura, em matemática e em ciências. Olha a ascensão que nós tivemos na educação comparado do Sudeste Asiático, comparado com o Brasil. De países que eram, e de alguns que até são, mais pobres do que a gente, e ainda assim tem uma educação melhor, e ainda assim tem notas em matemática melhor. Às vezes até notas dos alunos mais pobres dos países do Sudeste Asiático são maiores do que as notas dos nossos alunos mais ricos do Brasil. Enquanto isso, enquanto o governo não entrega 88% das obras, o governo paga 6 bilhões e 100 milhões de reais em honorários para a Advocacia Geral da União. Só o Messias, que quer ser ministro do Supremo, recebeu 700 mil reais de honorário. Então o cara ganha um salário já dos seus 40 mil reais e ainda ganha honorário de 714 mil. E aí muito advogado público, quando eu falo isso, fica bravinho e fala, não conhece a lei, porque honorário é direito do advogado. Desculpa, em país sério, o advogado público, ele recebe o seu salário de advogado público e ponto. Não recebe honorário pelas causas públicas que ele patrocina. Isso não existe em país sério. É direito hoje, é direito de vocês. E nem digo que é um direito, é um privilégio previsto em lei. Mas isso tem que acabar, já passou da hora de acabar. O advogado da iniciativa privada vai lá chutando alto, ganha em média 5 mil reais. Aí o advogado da União, ganhando 40 mil reais, ainda vai ganhar honorários, ele tem a estabilidade do cargo, ele tem um salário alto, e ele ainda vai ganhar honorário como se ele fosse um advogado da iniciativa privada que corresse risco. Isso não faz o menor sentido. Então, por um lado, o governo negligencia a educação, por outro, privilegia super salário. Obrigado, presidente. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe o seu like.
Esse apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo mais conteúdos. Te vejo no próximo vídeo.